Vamos lá, né? Bem, o exercício que eu vou começar aqui é o exercício 1, que é um exercício 1, que é um exercício da FUVEST, mas é o 1 da página 78, tá? Na mesma, vou manter a sequência lá do... Manter a sequência que eu passei no grupo ontem, tranquilos? Tranquilos, né? Ah, que beleza, meu computador travou. Tá, vamos ver até onde que tá para ir aqui, beleza. Primeiro exercício, então, é esse aqui, ok? Acho que dá para acompanhar aí, dá para visualizar, não dá? Que eu não consigo aumentar a tela, não sei por qual motivo. Beleza, eu tenho esse exercíciozinho aí, tá? Que é a questão 1, exercício de aprendizagem, questão 1, página 78, que fala o seguinte. Eu vou ter que reinicializar aqui, galera, senão não... Eu vou deixar a desejar isso. Tem como a gente aumentar a tela aqui, Carlos, para ficar tranquilo. Tranquilo, né? Não sei por que travou, deve ser porque a gente tava conversando até de madrugada, né, Matheus? Então tá aí. Tranquilo, então. 3 esferas metálicas A, B e C estão apoiadas em suportes isolantes, tá? Não é à toa que eles deixaram suportes isolantes aí. Há 3 esferas. Eu não quero comunicação das esferas com a superfície, tá certo? Então, estão apoiadas em suportes isolantes, tendo a esfera A carga elétrica negativa, ótimo. Então, vou deixar ela aqui com carga negativa. Opa, perdão. Vou deixar ela com carga negativa, certo? Coloquei aqui na carga negativa. Nossa, bem estranho. Está ali minha carga negativa. Próxima a ela, as esferas B e C estão em contato entre si, sendo que C está ligada à Terra por um fio condutor, como mostra a figura. Bem, aqui eu tenho um processo de eletrização por indução. Então, vou colocar aqui. Por que indução? A minha esfera A está longe da B e C. B e C está em contato e aqui tem um aterramento. Tá ok? Beleza. A partir dessa configuração, o fio é retirado. Essa sequência ela é essencial, tá? Ela é fundamental. E eu vou comentar por quê. O fio é retirado e, em seguida, a esfera A. Por que é essencial essa sequência? Se eu tiro a esfera A para depois chegar aqui e cortar esse fio, não ia resolver nada. Por quê? Eu tiro a esfera A, que é negativa, ela para de induzir, porque o que ela vai fazer? Ela não é que ela vai atrair um próton para essa região aqui, não. Na verdade, ela vai expulsar, ela vai expulsar um elétron. Ela vai expulsar um elétron daqui. Então aqui vai ficar carente em um elétron, porque ela vai expulsar o elétron, né? Força de repulsão. E vai, só que vai mandar, como está em contato, né? Seria para a extremidade da B, né? Mas como está em contato, né? Está em contato, são condutores, está em contato, aí vai mandar esse elétron para cá, ó, para a extremidade oposta. Se eu venho aqui, ó, o fio é retirado, se eu corto o primeiro fio, então significa o quê? Eu mantenho essa indução, nessa polarização aqui, né, porque eu forcei o elétron a afastar da carga A, então eu forço isso aqui, corto o fio e depois eu afasto, tá? Só que antes de cortar o fio, mantendo o A aqui, o mais importante aqui, né? Subiu um elétronzinho aqui, ó. Por quê? Porque essa região aqui, ó, ela estava em contato com a Terra, é esse o papel do fio Terra, estava em contato com o fio Terra, como tinha um elétronzinho ali,
Opa, que desceu, subiu o quê? Ele tem um elétronzinho ali em excesso, né? Então ele vai descer. Então antes de eu tirar o carinha A, vou voltar no texto ali, desceu um elétron. Já que desceu um elétron, o que aconteceu? Fica meu carinha lá A do jeito que estava antes mesmo, e fica esse carinha aqui B. Esse cara que está encostado aqui, que é o C, ele perdeu um elétron, então ele vai ficar carente em um elétron, ou seja, C vai ficar positivo. Aí na sequência, o que eu faço? Aí eu levo o A para bem longe. Ah, pronto, agora eu posso levar o A para onde eu quiser, porque eu já consegui eletrizar quem estava neutro antes, que é o carinha B e C. Então, qual que é a nova configuração do carinha B e C? O meu carinha B vai ficar positivo, e meu carinha C, que perdeu elétrons, também vai ficar positivo. E o Carlos, carinha A que eu tirei, pode falar, amigão. por que que o C não fica neutro? O que acontece? Ele até estava, né? Ele estava neutro. Como eu coloquei ele aqui no fio terra, liguei ele na terra e eu liguei justamente a extremidade dele que estava negativa. A tendência da terra, o papel da terra é sempre o quê? Neutralizar aquela pequena região, né? Que no caso seria aquela extremidadezinha ali do carinha C. Se aqui tiver positivo, eu mando elétrons para neutralizar. Eu mando o suficiente para neutralizar. Então, o que acontece com B e C? Forçando a barra, né, exagerando no meu exemplo aí, eu coloquei como se eu tivesse um elétron aqui que repeliu um elétron em C. Então, o B ficou carente em um elétron que ele mandou para C. Então, o C estava negativo. Então, como eu liguei ele na Terra, ele mandou os elétrons embora. Beleza, aí eu corto o fio. No que eu cortei o fio, aí eu mando o carinha embora, mando o carinha A embora, e aquela carga de B, que é positiva, na verdade, o carinha B ele ficou claramente positivo. Essa carga aqui, ó, né, a carga de B, né, que eu provoquei lá em B, por exemplo, ela vai ser dividida entre B e C. Digamos que o carinha C a princípio ficou negativo, só que o B ficou positivo. E eu cortei o fio, mantendo um do lado do outro, B e C um do lado do outro, para depois levar embora o A. Então, depois que eu cortei o fio, eu permiti ainda uma troca de carga entre B e C. Então, a carga final, vamos dizer assim, do carinha B e C, né? Ele seria a carga. Se a gente fosse tentar, é uma questão teórica, fosse tentar matematizar um pouquinho aqui, a carga que ficou em B positiva vai ser dividida entre B e C, que é uma carga positiva. Então, o final aqui é uma carga final positiva para os dois. Vai ficar negativo, o carinha A vai ficar negativo, o B e o C vão assumir a mesma carga. Beleza? Ficou mais claro? Não? Beleza. Valeu. Valeu. Ajudou. Bem, então o que aconteceu? Carinha A negativo, então eu eliminaria tudo isso aqui, né? B, D e E, fala que é igual e que é positivo, maior que zero. Então, na verdade, só sobrou A e B, beleza. Só que as demais aqui, ó, não tem como elas ficarem neutras, então dá até para fazer por eliminação. Não tem como B e C ficarem neutras, elas eram neutras e foram induzidas. Então, a letra correta aqui seria letra A. Tranquilos? Beleza? Então, vou passar para frente. Beleza. O próximo exercíciozinho aqui é o exercício 5 ainda de exercícios de aprendizagem, tá certo? Alguns aí eu acabei deixando para atividade, né? Mas eu vou, inclusive eu tenho a resolução deles gravada já, eu vou disponibilizar assim que encerrar a data, se vocês me entregarem, eu dar um ok para todo mundo, eu vou disponibilizar o gabarito, digamos assim, né? Que é a resolução. Gabarito assim mais sofisticado, né? Que é a resolução deles, tudo bonitinho. Beleza, mas mesmo Carlos, assim, se tiver alguma dúvida, obviamente que eu posso voltar, ok? ô Bem, Carlos, oi.
essas questões, por exemplo, eu não sei se essa aí tá na atividade não, porque eu ainda não olhei, Essa tá mas não. precisa ficar justificando questão que dá só para marcar, assim, igual essa anterior aí. Essa anterior, acaba que um joguinho de sinal ali. Não, não quero que você fique inventando, né? Não precisa ficar preocupado, não vou ficar inventando moda, não. Mas, por exemplo, essa questão um aí, dá para fazer um comentáriozinho, quem que ficou positivo, quem que não ficou, pelo menos se quem que perdeu elétron, quem que não perdeu, entendeu? O fio terra, qual que é o papel do fio terra? Descer elétrons ou subir elétrons, né? Que vai ter os dois casos, né? Esse aí ele cedeu elétrons, o carinha C cedeu elétrons, então ele ficou positivo. Um comentáriozinho como esse assim, dá para fazer, né? Mas não é nada fora do sério, do comum, não. Tranquilo? Você vai ver que essa parte de elétrica, ela alguma coisa você tem que falar, não sei quem é mais eletropositivo do que o outro, de acordo com a tabela tal, alguma linhazinha você acaba tendo que escrever. Tranquilo? E muita coisa também é representação, tem que desenhar vetor. Então você já está automaticamente justificando a questão. Tranquilo? Agora, essa 5 talvez vai se encaixar melhor na sua pergunta, que ela é bem teórica, né? Então é uma coisinha ou outra que dá para você eliminar uma alternativa ou outra dessa daí. Tá certo? Sei lá, próton não anda, sei lá, não, próton não movimenta. Às vezes eu tenho alguma alternativa mais grosseira que falar, perdeu prótons, ganhou prótons. Não, isso nunca acontece. Próton está preso. Algum comentáriozinho assim dá para fazer. Tranquilo? Bem, a questãozinha 4, 5, perdão, ela fala o seguinte: corpos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano, né, o tempo todo. E um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis, né? Aqueles monitores de computadores mais antigos, aquelas televisões um pouco mais antigas, né? A gente costuma levar choques bem leves, né? Carro também, porque o carro ele eletriza com atrito com ar. Então ele vai eletrizando, vai carregando, carregando. Ele vai, geralmente o metal, ele vai perdendo elétrons para o ar, por causa do atrito. Agora, isso num dia úmido, né, não funciona, porque a água, né, a umidade, né, as moléculas de água têm muita afinidade por elétrons. Então, não dá para eletrizar um carro em movimento num dia muito úmido ou até mesmo chovendo ali, nem se fala, né? Bem, isso é muito comum em caminhão de gasolina, nesses caminhões pipa, que você tem que, antes de descarregar o caminhão no posto de gasolina, você tem que neutralizar o caminhão. Geralmente ele tem uma corrente ou um cabo de aço que você joga no chão com o princípio do fio terra. Você está eliminando, neutralizando o caminhão, que é uma carcaça, né, uma estrutura muito grande, metálica. Se você toma choque num carro de passeio, imagina ali no caso do caminhão, que seria suficiente para produzir uma faísca, né? Como você está no ambiente de vapor de gasolina. Então, um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques em carros. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos, né, eletrizados ou neutros, porque um corpo eletrizado, com certeza vão perguntar muito sobre isso, as questões, né? É um corpo com carga ou positiva ou negativa, né? Beleza. Considere as afirmativas a seguir. Primeira delas. A primeira fala sobre o seguinte. Eu quero as afirmativas corretas, né? A 1 fala que se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Ótimo, tá certo? Por quê? O que seria um corpo neutro, né? O que seria um corpo neutro? Ah, que beleza, perdi minha canetinha. O que seria um corpo neutro? Um corpo neutro seria ter o mesmo número de prótons, seria ter o mesmo número de prótons e elétrons. Então você imagina
dois corpos aqui, ó. Vamos fazer um desenho bonitinho. Eu tenho dois corpos eletrizados aqui, ó. Vou imaginar dois corpos eletrizados aqui com carga, um com carga negativa e outro com carga, agora eu aprendi a desenhar, hein? E outro com carga, um com carga positiva e outro com carga negativa. Opa, fiquei com dois aqui de mesma carga, né? Vou pegar um outro aqui com carga. Então, o que significa aqui, ó, deu certinho? Isso aqui, ó, se fosse um corpo só, perfeito. Se fosse um corpo só, ótimo. Né? Agora, o que é um corpo neutro? Tá difícil, hein? O que é um corpo neutro? Seria um corpo com o mesmo número de prótons, né? E o mesmo número de elétrons. Então, esse aqui seria um corpo neutro. Neutro, né? Tem o mesmo número, ótimo. Então, aqui, ele só falou que não teria o mesmo número. 2. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. Bem, esse cara aqui, ó, ele tem cargas elétricas, né? Ele tem uma carência do lado de cá de 4 elétrons, só que aqui ele tem um excesso de 4 elétrons. Ele está polarizado, inclusive, olha só, ele tem polos, né? Polos positivos e negativos. Só que se você for olhar um todo, aqui eu teria que estar induzindo, né? Se você for olhar no todo, ele é neutro, tá certo? Então essa afirmativa 2 aqui tá errada. Cargas elétricas todo mundo tem, né? Então não é isso que define o corpo como eletrizado. Ele tem que ter um excesso ou uma falta de elétrons, tá ok? Questão 3, alternativa 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. É bacana, né? Não, um corpo neutro é aquele que tem o mesmo número, como já mencionamos aqui, né, de prótons quanto de elétrons. Não ter carga, dá para imaginar um corpo sem carga nenhuma? Difícil, né? Alguma carga ele tem, certo? Mas vamos pegar hidrogênio, tem um elétronzinho pelo menos, né? Então, errado também, certo? Questão 4, item 4. Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, isso aqui é tudo na questão, materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação da carga elétrica. Perfeito. Por quê? Bem, materiais diferentes, então alguém é mais eletronegativo do que o outro. Então tem várias questões, vamos passar por elas, né, que fala sobre atritar lã numa régua de plástico, ou no bastão de vidro, ou num ebonite, eles adoram falar de ebonite. Ebonite nada mais é do que plástico, né? PVC, né? Então, como tem eletronegatividade, vamos dizer assim, né, diferentes, ou seja, alguém tem mais, sempre tem dois materiais diferentes, sempre alguém tem mais afinidade por elétrons do que o outro. Então, quando eu atritar materiais inicialmente neutros, né, um vai ter mais afinidade, um vai roubar elétrons do outro, então ele vai ficar com excesso e o outro, naturalmente, com carência de elétrons. Então, eles vão sempre assumir, em caso de atrito, sempre vão assumir cargas de sinais opostos. Então, Ô, uma coisa... Carlos, Oi, amigão. na eletrização por contato, é nela que tende sempre a neutralizar as cargas? Isso eu ia comentar agora, ótima pergunta. Por atrito, eu sempre vou adquirir cargas diferentes, né? Sempre vão ser cargas diferentes. Agora, por contato, eu tenho que ter mais. Tenho duas hipóteses, digamos assim. Se eu vou encontrar dois corpos, se eu encostasse esses dois aqui, ó, né? Encostasse esse carinha aqui, que eu vou chamar de carinha A, nesse carinha B aqui, se eu encostasse, seria uma eletrização por contato, né? Ou alguma experiência elétrica. O que ia acontecer? Esses 4 elétrons que está no carinha que eu nomeei de B aqui, que está em excesso, passaria para o carinha A que está em falta
de 4 elétrons, e o resultado final desses dois aqui seria carga zero. Eu neutralizaria. Agora, por quê? Por causa do contato. Então, o contato depende muito das cargas iniciais. Se você pegar, não, tem um cara lá que está neutro. Beleza. Peguei um cara lá que está neutro, carga zero, e peguei um outro camarada lá que está muito positivo. Assim que ele encostar no carinha B lá do lado, ele vai o quê? Talvez ele tenha carga suficiente para ficarem os dois no final positivos, tá? Ou então essa situação anterior aqui, a quantidade de carga positiva que ele tem é exatamente a negativa que o outro tem. Então o resultado final é uma neutralização, né? Talvez o B seja extremamente negativo, tenha muita carga negativa aqui, e quando ele encostar no A aqui, ó, ele vai neutralizar o A, e como ele ainda tem muito elétron sobrando, ainda vai fazer o A ainda ficar negativo igual ele. Então, no caso do carinha por atrito, sempre serão cargas diferentes, sempre. E eu tenho que consultar a hierarquia, vamos dizer assim, né? Quem tem mais afinidade por elétrons. Não preciso decorar, não preciso se preocupar com isso. Não tem como o cara virar e falar, eu peguei a lã, passei no bastão de vidro, eu peguei a lã, passei no bastão de ebonite. Eu tenho que saber isso, cara? Não. O cara vai ter que falar quem tem maior afinidade, né? Ele vai ter que comentar, não, eu passei a lã na ebonite e ficou com a carga assim. Mas quando eu passei no vidro, não. Então ele vai ter que te dar uma dica, né? Agora, por contato, eu tenho outras possibilidades. Vai depender das cargas iniciais. E por indução, nós vimos no exercício anterior. Por indução, você sempre adquire carga oposta, né? Porque você induz uma polarização e a Terra te ajuda, né? Então, até agora, 1 e 4. Resolveu aí a dúvida aí? Acabei respondendo a outra, né? Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com cargas diferentes, né? Com corpos de quantidades diferentes de carga. Sim, né? Então, o que é correto aqui são as alternativas 1, 4 e 5. 1, 4 e 5 seria B de bola. Tranquilos? Tirou a dúvida aí? Oi. Eu não entendi esse trem de atrito serem cargas iguais, não. Pra mim era carga diferente. Oh, meu Deus. Eu falei bobagem aqui. Contato, eu tenho várias possibilidades. E aqui, ó, corrigindo aqui, perdão. Como eu falei, né, eu discursei uma coisa e escrevi outra aqui. Cargas, quando tem atrito, devido à hierarquia, quem tem mais afinidade ou não por elétrons, então as cargas sempre vão ser opostas, tá? Perdão aí. Sempre vão ser opostas. Entendi. Tá? Acho que eu falei uma coisa, na hora de escrever, escrevi outra. Então, como tem uma hierarquia, como eu falei, não precisa preocupar que você não tem que decorar isso, porque são várias possibilidades de contato, de atrito, eu não tenho que decorar quem que tem mais afinidade do que o outro. O exercício tem que falar, tem que me mostrar uma tabela falando que quem tem mais afinidade por elétrons, quem não tem, ou então fazer algumas combinações. Aí eu peguei a lã e passei no plástico, o plástico ficou positivo, a lã ficou negativo, por exemplo. Mas quando eu passei no vidro, aconteceu o contrário. Então dá para você ir deduzindo, então, quem ficou negativo tem maior afinidade por elétrons. Na tabela ele é o mais forte. Beleza? Aí ficou alguma dúvida aí? Se não, eu vou passar para o próximo aqui, que já são os propostos. A questão 1, que eu passei na sequência lá. Questãozinha 1. Ela fala o seguinte: uma carga negativa Q é aproximada de uma esfera condutora isolada, eletricamente neutra. Tá certo? Eu não sei. Ah, tá. Eu sei sim. Eu sei que a carga desse carinha, dessa primeira, é uma carga negativa. Beleza. Então, faz de conta que é essa daqui. Aqui eu tenho uma carga Q.
certo? Aqui eu teria uma carga Q, Nossa senhora, não acredito que é falta só 10 minutos. Eu tenho uma carga Q aqui. E eu aproximei isso aqui de uma esfera neutra, tá certo? Você imagina aqui uma esfera aqui do lado, aproximada de uma esfera condutora, né, isolada, eletricamente neutra. Então tá, ok. Então ela tem o mesmo número de cargas, tá certo? Ela também está isolada, ela também tem uma hastezinha aqui que isola ela do ambiente aqui, tá certo? Bem, continuando, a esfera é então aterrada com um fio condutor. Bem, assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas do enunciado a seguir na ordem que aparece. Essa questão é bacana, só. O que não é bacana em física, né? Então, olha só. Se a carga Q for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada, a seguir, né, for desfeito o aterramento, então, eu me perdi aqui, perdão. Se a carga Q for afastada para bem longe enquanto a esfera está, né, a segunda lá que era neutra, né, está aterrada e a seguir for desfeito o aterramento, o que vai acontecer com a esfera? Olha só, foi feito um aterramento, foi colocado o fio terra aqui. Tá, o que aconteceu? Se eu aproximei uma carga negativa, eu vou expulsar os elétrons. Então, vou mandar os elétrons para cá, ó, né? Tem 4 elétrons, mandei 4 elétrons embora. Tá ótimo. Então, aqui eu fiquei carente em 4 elétrons, né, nessa região. Eu polarizei a esfera. Tá, ela tá neutra, ainda tá. Só que tá com fio terra aqui. Se eu afastar essa esfera, vou chamar ela de A, só para nomear aqui, A de B, o que acontece? Bem, quem está provocando essa polarização aqui é justamente o A. Então, só aconteceu essa separação aqui, né, no caso de elétrons, né, que próton não anda, devido a essa carga. Se eu levar ela embora antes, isso aqui continua neutro. Então, o carinha B continua neutro. Essa sequência, tem que tomar muito cuidado, né, muita atenção, essa sequência que manda. Se eu levar esse cara antes, né, para depois levar a esfera para longe, para depois desfazer o aterramento, não muda nada na esfera, ela vai ficar neutra. Ok? Agora, se por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito, então eu mantenho o carinha A induz, né, provoca essa separação de cargas, ok? Aí eu mantenho o aterramento, tenho excesso de elétrons aqui, ótimo, eles vão descer esses 4 elétrons, eu vou neutralizar essa regiãozinha aqui, esse polozinho aqui, aí na sequência, mantendo o carinha A aqui perto, eu venho aqui e corto o fio, pronto, não tem mais comunicação entre a Terra e a minha esfera. Aí só depois disso que eu levo o carinha para bem longe. Isso é um processo de eletrização convencional. Isso é um processo de eletrização, ok? Aqui eu consegui eletrizar. Aí quando eu mandar esse cara embora, tudo bem, eu já desfiz há muito tempo a ligação. Esse carinha, então, B, ok? Vai ficar o quê? Positivo. Aquela carência, vai ficar com aquela carência de 4 elétrons. Então, carinha B vai ficar positivo, certo? Então, inicialmente neutro e depois carregado positivamente, ok? Pode perguntar. Mas o fio, eu fiquei com um pouco de dúvida. O fio terra, ele não faz descarregar os elétrons na Terra? Ou Isso. é só até ficar neutro? Por exemplo, se a esfera neutra estiver ligada com o fio terra, ela vai continuar neutra lá. Mas se for, por exemplo, uma esfera sobrando elétrons, aí vai descarregar até ficar neutro? É só isso que acontece com o fio terra? O papel dele é neutralizar essa região aqui, ó.
E o papel desse aqui, ó, do carinha A, é manter esses elétrons afastados, né? Tá neutro, no todo estava neutro. Mas o que acontece? Esse cara que provoca, ele expulsa os elétrons para essa extremidade aqui, onde você liga lá na Terra, e o papel da Terra é só neutralizar essa pequena região aqui. Se na sequência eu corto o fio, porque se eu não cortar o fio e mandar o ar embora, ele devolve os 4 elétrons, porque o objetivo é ficar em equilíbrio. Agora, se eu mantenho o carinha A, mantenho esses elétrons aqui, ligo ele aqui na Terra, eu expulso eles para a Terra. Aí ele neutraliza essa região. Só que aí eu elimino o fio, afasto o carinha A, automaticamente eu acabei forçando o quê? Como eu mandei 4 elétrons embora, eu forcei uma carência no todo aqui, como, né, carência em 4 elétrons, ficando ele positivo. Beleza? Deu para entender? Ô, Carlos, Hum. tipo, eu não entendi por que quando tem a diferença quando tem um carinha e quando não tem. Por que Ah. nenhum vai descer e no outro não? Tipo, os elétrons. Se eu tirar o carinha A daqui, né? Porque Isso. o B, ele no todo, ele é neutro, concorda? Então, Sim. o papel do cara A aqui é expulsar os elétrons. Ele está expulsando os elétrons aqui, ó, repelindo os elétrons. Né? Eu não vou falar que ele está atraindo o próton, porque senão daria a ideia de que o próton está movimentando. Né? O papel do cara A é expulsar os elétrons. Então, ele está acuando os elétrons, forçando eles ficarem nessa região aqui. Ó. Então, quando eu ligo esse ponto na Terra, eu consigo expulsar esses elétrons. Se fosse diferente, se esse carinha A fosse positivo e a minha esferinha B neutra do mesmo jeito, aí só que aqui a configuração ia ser diferente, né? Eu ia atrair os elétrons para essa região aqui, e aqui eu ficaria carente em elétrons. Polarizei do mesmo jeito, não polarizei? Aí o que eu fiz? Eu ligaria isso aqui, mantendo o carinha A aqui, que senão, se eu não manter o carinha A, eu não consigo atrair e prender os elétrons aqui. Ó. Aí eu ligo isso aqui na Terra, aí a Terra já tem outro papel. Bem, tá para ela, é como se ela enxergasse, né, o planeta enxergasse só essa região aqui. Ó. Então, para a Terra, essa região aqui, ela está carente em elétrons. Então, aqui já vai acontecer o contrário lá de cima. Ele vai mandar 4 elétrons com o propósito de quê? Neutralizar essa região. Aí, no final das contas, o que vai sobrar? No final das contas, a configuração vai ser o carinha A lá, ninguém mexeu, né? Lógico, ele ficou lá positivo. Mas esse outro cara aqui, ó, nessa outra situação B aqui, ele vai ficar o quê? Negativo. Tá vendo que sempre adquire cargas opostas, né? Aproveitando aí. Sempre cargas opostas. Mas o papel do planeta, então, não sei se é exatamente essa a dúvida, é justamente neutralizar aquela região. Se você induzir naquela região, provocar naquela região, como a de cima, cargas negativas, eu vou perder elétrons. Agora, se você induzir, né, uma carência de elétrons naquela região, a Terra vai suprir essa carência de elétrons, mandando elétrons subirem. Então, o papel, na verdade, do planeta aí é neutralizar. Aí depois que eu fizer isso, eu posso vir aqui e cortar. Mas eu não posso, antes de cortar, eu não posso tirar o carinha A. Senão, no todo, não está precisando de carga. Só aparentemente está precisando de carga quando você aproxima um cara negativo, como a primeira situação, ou positivo, como a segunda. Então, em situações como essa, com cargas aqui do lado, provocando, primeiro caso, expulsão de elétrons para o fio terra, ou atração de elétrons através do fio terra, né, eu tenho que manter o carinha A aqui para depois, né, antes de eu tirar o carinha A daqui, eu tenho que cortar o fio. Beleza? Beleza. Entendeu? Deu, valeu. Entendeu, né? Porque o papel da Terra aí é exclusivamente esse aí, neutralizar essa região. Então eu tenho que polarizar o cara que estava neutro para conseguir eletrizá-lo. Tá certo? Tranquilos? Bem, na sequência aí, eu devo ter passado o carinha
o carinha 2 pra vocês fazerem, né? Porque eu pulei ele aí.